E ouvirás a narrativa, e a narrativa mentirá. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Bem-vindos, aqui tem notícia e opinião. A minha, que o Senhor abençoe a edição de número 14 deste domingo, dia 5 de março de 2023. Bom, pessoal, eu vou comentar hoje somente um assunto: as joias da família presidencial Bolsonaro. Sim, no dia 3, na sexta-feira, o jornal Estadão publicou com exclusividade a seguinte matéria: governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente colar e brincos de diamante de 16 milhões e meio de reais para Michele. Pois é, essa é a notícia. Essa é a primeira página que está rendendo matérias na sexta, no sábado, no domingo. E eles não param, apesar do relato do ministro Bento Albuquerque, porque foi o assessor dele que trouxe as joias, um presente do governo da Arábia Saudita. Para vocês entenderem o caso, melhor explicando, o jornal fez uma reportagem dizendo que o governo Bolsonaro tentou trazer joias com diamantes avaliadas em 16 milhões e meio. Isso tudo sem pagar impostos. As peças contêm diamantes, né, e foram retidas na alfândega brasileira. Foi um presente da Arábia Saudita para a primeira-dama Michele Bolsonaro. Os objetos foram trazidos por um assessor do ex-ministro Bento Albuquerque, na época ministro das Minas e Energia. Essas caixas, segundo o ministro, vieram lacradas. Um recibo, né, mostra que a caixa contém itens de luxo da marca suíça Chopard e que foi entregue para compor o acervo pessoal do Palácio do Planalto. Os itens, entretanto, não fazem parte do conjunto de joias avaliados em 16 milhões e meio de reais, que a Receita Federal apreendeu no aeroporto de Guarulhos, em outubro de 2021. Segundo a reportagem do jornal Estado de São Paulo, o presidente Bolsonaro teria tentado reaver o presente pelo menos 4 vezes. O Ministério das Minas e Energia também acionou o Itamaraty, mas não conseguiu recuperar as joias, que acabaram parando num leilão. Conforme o jornal Folha de São Paulo, esse segundo conjunto também foi entregue pelo governo da Arábia Saudita durante a visita brasileira. Estavam na bagagem de um desses integrantes da comitiva e que não foi interceptado pela Polícia Federal. O documento não traz a estimativa ou a avaliação do que valem os objetos, né? O que tinha nesses conjuntos? Um masbará, é uma espécie de rosário, um relógio com pulseira de couro, um par de abotoaduras, uma caneta e um anel. Esse seria o presente dado ao presidente Jair Bolsonaro. O próprio ministro Bento Albuquerque saiu para dar o relato daquilo que aconteceu. Ouça. A comitiva não sabia o que tinha dentro daquelas caixas. Eram presentes oficiais do governo da Arábia Saudita. E veio assim como presente oficial. Passou por todos os procedimentos de segurança, raio-x, etc. e tal. Isso não é, né? Como é que a gente pode imaginar o que tem ali? Ninguém sabia o que tinha nesse pacote. Quando foi aberto lá, aí me ligaram, eu já estava fora, aí me chamaram, eu fui lá dentro, aí o funcionário da Receita Federal perguntou para mim: ministro, o senhor sabe que se trata isso? Porque aqui o seu assessor, né, ele disse que não sabia. Eu digo, bom, eu também não, porque a caixa estava fechada, embrulhada, né, nunca tinha sido aberta. Eu digo, não tenho conhecimento. Isso é um presente, como era uma joia. A joia não era do presidente Bolsonaro, né? Deveria ser para a primeira-dama. E o relógio e essas coisas que nós vimos depois deveria ser para o presidente. Imediatamente, o presidente Jair Bolsonaro, que permanece lá nos Estados Unidos, onde participou de um evento conservador no sábado, saiu para poder falar sobre o que ele tinha conhecimento e se comprometeu, inclusive, a entregar o documento para a repórter que estava entrevistando ele lá nos Estados Unidos. Veja aí. E ficou na alfândega, eu não fiquei sabendo. 2, 3 dias depois, a presidência notificou a alfândega que era para ir para o acervo. Até aí tudo bem.
Tá? Nada demais. Poderia, no meu entender, a alfândega ter entregue, iria para o acervo e seria entregue à primeira-dama. O que diz a legislação? Ela poderia usar, não poderia desfazer-se daquilo, só isso, mas não. Eu agora estou sendo crucificado no Brasil por um presente que eu não recebi. E outra coisa, eu vi alguns jornais, de forma maldosa, dizendo que eu tentei trazer joias ilegais para o Brasil. Não existe isso. Não existe isso. A alfândega foi notificada, então? Eu tenho o documento para te dar aqui agora. Se quiser uma cópia, eu te passo por zap. Ok? Isso aconteceu 3 dias depois. Isso aconteceu 3 dias depois da chegada da comitiva do ministro lá das Minas e Energia. Me acusam, me crucificam por um presente que eu não recebi, nem a primeira-dama. Até o valor daquilo foi uma surpresa para mim. 16 milhões que estão dizendo no Brasil, eu não sei. Pode até ser que seja verdade. Okay? Mas o uso do avião da FAB, que foi usado para não mandei nenhum avião da FAB. Por que avião da FAB? E por que você não questiona o PT? Espera um pouquinho. Eu não mandei avião da FAB buscar nada. Eu vi uma matéria, o funcionário, porque tem estabilidade, não entregou. Olha, meu Deus do céu, para de maldade. Eu nunca abusei de autoridade com ninguém. Tá? Depois, quando me acusam de cartão corporativo, o meu cartão corporativo particular, eu nunca saquei um centavo. Verdade. E nunca paguei um pastel cartão corporativo meu. Eu dou agora para vocês o extrato de 48 meses zerado do meu cartão corporativo. Querem me comparar com o Lula? Não dá para comparar. Não dá. O Lula é imbatível. Narrativa. Não tenho nada. Outra coisa, a empresa fala uma coisa absurda. Eu teria que pagar 50%, ou teria que pagar 8 milhões. De onde arranjar 8 milhões de reais, meu Deus do céu? Eu sou uma pessoa que não tenho bens para bancar tudo isso aí. Isso aí, presidente. Ponto final. É o seguinte, a imprensa brasileira sempre trabalhou contra o presidente Bolsonaro. E nesse momento ela vai trabalhar ainda mais. Mas quem sabe do que está acontecendo vai entender o que eu vou falar aqui agora. O governo do sindicalista de elite está indo muito mal, muito mal. Não há notícias boas para serem publicadas. Ele mesmo, desesperadamente, vai a qualquer evento e desce o cacete no ex-presidente Bolsonaro. O que ele quer? Ele quer destruir toda a imagem de incorruptível que o presidente Jair Bolsonaro deixou como legado no governo brasileiro. Na verdade, a gente sabe que nenhuma acusação colou no presidente. Inclusive agora, até declarações que ele fez durante o governo dele com relação à crise sanitária, tipo aquele remedinho funciona e evita, o pano na cara também não ajuda em nada, a gente sabe de tudo aquilo, tudo está sendo comprovado. Há governos por aí que estão informando ao seu povo de que não devem mais tomar a dose daquela bebida, porque aquilo traz riscos à vida, né? Então a gente sabe que todo um legado construído com realidade para o povo brasileiro precisa ser destruído, porque ele vai ser sempre uma sombra do bebum, né? Então, o presidente Jair Bolsonaro já falou sobre o que se trata. O almirante Bento Albuquerque, que foi ministro das Minas e Energia, que fez com que Itaipu saísse do prejuízo e o dinheiro faturado pela usina fosse investido em obras lá naquela região e inclusive tivesse a dívida dos outros países com relação à usina, as dívidas foram quitadas do governo Bolsonaro. Tudo isso é uma herança bendita. E agora querem utilizar isso tudo, né? Essa fantasia de joias, uma narrativa jornalística, e os jornais são muito desonestos na cobertura desse caso. Estão sendo muito desonestos. A gente sabe que a imprensa vai explorar isso ad eternum, exatamente como fez com o caso da rachadinha lá no Rio de Janeiro. Hoje, um secretário do governo do Bebum, o André Siciliano,
Está lá, em Brasília. Em compensação, o Ministério Público nunca investigou o André Siciliano, que movimentou 46 milhões de reais na Alerj, mas perseguiu o tempo inteiro o Flávio Bolsonaro. E o Ministério Público não achou nada contra o senador Flávio Bolsonaro. Mas onde é que você viu isso espalhado nas primeiras páginas de jornais? Onde é que você viu isso na boca do Bonner, da Renata Vasconcelos ou de qualquer outro telejornal da Rede Globo? Você não viu. Por quê? Porque o interesse é destruir a imagem do presidente Bolsonaro. Eu não estou aqui defendendo o Flávio Bolsonaro, não. Mas o Ministério Público disse que não encontrou nada contra o senador. Mas, até hoje, o acusam da rachadinha. Mas o André Siciliano, volto a repetir, o André Siciliano movimentou 46 milhões de reais no gabinete na Alerj. Agora está lá no Palácio do Planalto e a imprensa não comenta nada. Eu tenho nojo nesses momentos, né? Nojo de dizer que sou jornalista. Eu tenho nojo. Graças a Deus eu não trabalho mais em nenhum veículo de comunicação, porque eles não são veículo de comunicação, eles são veículos de desinformação, de narrativa. E daqui a pouco, quando se provar que não aconteceu nenhum crime com relação a essas joias, a gente não vai ver nada além de uma notinha de rodapé. Mas ainda há exceções na imprensa. A Revista Oeste, por exemplo. Eu vou ler aqui a matéria que foi publicada no site da revista. O ex-ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que o governo tomou as medidas cabíveis em relação às joias, supostamente para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O almirante emitiu uma nota neste sábado, ontem, né? Para explicar o que aconteceu. Abre aspas. Em função dos valores histórico, cultural e artístico dos itens, o Ministério encaminhou solicitação para que o acervo recebido tivesse seu adequado destino legal. Fecha aspas. Albuquerque disse que a sua versão pode ser corroborada com ofícios enviados à chefia de gabinete e documentação histórica da Presidência da República. Na sequência, o ex-ministro de Minas e Energia reafirma que só soube o que havia nos pacotes trazidos da Arábia Saudita no momento em que desembarcou no aeroporto de Guarulhos. Documentos mostram que as joias foram enviadas como um presente ao governo brasileiro. Não há citações a Bolsonaro ou a ex-primeira-dama. Albuquerque disse ainda que a natureza institucional dos itens foi informada à Receita Federal, com um documento enviado ao órgão e também durante o desembarque da comitiva de Bolsonaro em Guarulhos. De acordo com o ex-ministro, o Ministério esclareceu a procedência dos itens sem nenhuma tentativa de induzir, influenciar ou interferir nas ações da Receita Federal. A narrativa que eles vão colocar o tempo inteiro é de que houve desonestidade, de que o presidente queria garfar essas joias. Pelo que eu sei, o ex-presidente se chama Jair Messias Bolsonaro e não Luiz Inácio Lula da Silva. Esse levou talheres, quando fez a mudança, né? Levou talheres de faqueiro presidencial, levou obras de arte, levou vinhos, levou aquilo que ele achava que ganhou enquanto presidente. É bom a gente entender que um presidente da República, um rei, quando recebe um presente de outro governo, aquilo necessariamente tem que ir para o acervo do governo. É um acervo histórico, é um presente. Da mesma forma que está lá o Cadillac com que todo presidente eleito desfila. Aquele veículo foi um presente da Inglaterra, da Rainha Elizabeth. Está lá no acervo. Ninguém pode levar ele para casa. Então é bom a gente entender e ficar bem atento a esse lixo de jornalismo que nós temos hoje no Brasil. Lixo, dá vontade de vomitar quando a gente lê esse tipo de matéria. Eu vou repetir aqui para encerrar o título dessa live. A joia mais preciosa do mundo é a verdade. E a verdade nos liberta sempre. Até a próxima, pessoal.